Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2018, primeira aplicação. Ele fala para nós o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, o cientista observou o comportamento mostrado no gráfico da tensão versus corrente. Então, aqui são valor aplicado, corrente medida, tensão aplicada, corrente medida, tensão aplicada, corrente medida. Então, eu aplico uma tensão, acho uma corrente, aplico uma tensão, acho uma corrente, tá bem? Nesse tal desse equipamento que ele falou. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica desse resistor em função da corrente é. Então vamos lá, pessoal. A princípio, às vezes o aluno pode se assustar com uma questão dessa, mas presta atenção. Olha bem, ele chega e falou: olha, a tensão muda com a corrente de acordo com isso. E eu quero o gráfico da resistência em função da corrente. Então, o que eu vou propor? Bom, como é que eu relaciono tensão com corrente? Tensão com corrente eu relaciono pela lei de Ohm, né? Como assim, professor? V igual a R vezes I. Então, observe interessante uma coisa aqui. Se eu pegar no lugar desse V e botar R vezes I, repara que eu vou ter uma expressão que é assim: R vezes I igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. Repara que tem I em todos os termos. Então, eu posso dividir todos os termos por I. Então, R vezes I dividido por I, 10I dividido por I, I ao quadrado dividido por I. Quando eu faço isso, eu acho uma expressão que relaciona a resistência com a corrente. R igual a 10 mais I. Observa, pessoal, R igual a 10 mais I, isso aqui é uma relação de R com I, e é uma relação, pessoal, que, repara uma coisa, se for zero, R é 10. Então, se for zero, R é 10. E uma outra coisa, conforme a corrente aumenta, o R aumenta linearmente, né? É uma função, isso aqui é uma função do primeiro grau, tá bem? Isso é uma função do primeiro grau. Então, observa, ele pediu para eu marcar o gráfico da resistência em função da corrente. O que eu sei desse gráfico? Se for zero, R é 10. E o gráfico tem que ser uma função do primeiro grau. O gráfico tem que ser uma reta. Vamos ver as opções que ele me deu. Repara, tem aqui todas as opções, tá? E repara, é, se I for zero, R tem que ser 10. Então, olha bem, aqui a letra C está automaticamente fora, porque se I for zero, R é zero. Não pode. Aqui também está fora, porque se I fosse zero, a resistência tinha que ser 10. A resistência aqui está dando 16, 17. Aqui, repara, se for zero, R é 10. Se for zero, R é 10. Se for zero, R é 10. Teoricamente, esse gráfico da letra A, da letra D e da letra E começam iguais. Só que tem um problema. O gráfico tem que ser uma função do primeiro grau crescente. Como assim, professor? Se for zero, R é 10. Se for 1, R é 11. Se for 2, R é 12. Se for 3, R é 13. Tem que ir crescendo linearmente. O gráfico da letra A não cresce, ele fica em 10 o tempo todo, então ele está errado. Tá bem? O gráfico da letra E cresce, mas ele cresce aqui segundo uma trajetória curva. E se é uma função do primeiro grau, não pode ser uma trajetória curva. Em resumo, sobrou aqui a letra D. Ó, se for zero, R é 10 ohms, está de acordo com o que a gente viu. E se for 1, vai para 11. Se for 2, vai para 12. Se for 3, vai para 13. Se for para 4, vai para 14. Então, esse gráfico respeita essa expressão que a gente encontrou.
Beleza? É uma questão mais matemática do que física propriamente dita, né? A única coisa que eu tinha que saber de física é que V igual a R vezes I, mas depois era uma análise puramente matemática. Beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.